Julho de 1970. Os Estados Unidos estão atentos ao julgamento da família Manson. Charles Manson e vários membros da alta hierarquia de sua seita enfrentam a pena de morte pelos assassinatos de Tate e LaBianca. Por que não deixam a gente testemunhar? Para convencer o júri de que Manson é responsável por ordenar os assassinatos, a promotoria precisa quebrar o discurso do líder com o testemunho de pelo menos um de seus discípulos. Eles precisam que um membro da família aponte Manson como responsável e acreditam que sua melhor chance é Barbara Hoyt, de 18 anos de idade. Manson também acha que Barbara pode ser o elo fraco da corrente. Outro membro da família, Ruth Ann Morehouse, leva Bárbara para fora da cidade no dia do julgamento. Fiquei aterrorizada com a intimação. Tive medo de testemunhar. Eu era ameaçada constantemente. Sua família vai morrer. Tudo isso pode se repetir em sua casa. Sempre recebi ameaças. Eu fui com eles para o Havaí porque tive medo que eles machucassem minha família, então. E Deus sabe que eles seriam capazes disso. Sim. No caminho para o Havaí, Ruth Ann Morehouse oferece um hambúrguer para Bárbara. Eu comi um hambúrguer. E quando estávamos entrando no avião, ela disse: imagine se houvesse 10 doses de ácido naquele hambúrguer. E eu me senti drogada. Aquilo foi se intensificando. E eu não entendia por quê. Só ouvia ela dizer: imagine se houvesse 10 doses de ácido no hambúrguer. Imagine, aquilo ficou rodando na minha cabeça. Até que finalmente entendi. Havia mesmo 10 doses de ácido no hambúrguer. Barbara Hoyt recebeu uma dose letal de LSD. Quando cheguei ao hospital, pedi que ligassem para a Bugliose, porque havia percebido o que estava acontecendo. Então, comecei a contar meu nome, meu endereço, meu CEP. Para todos, eu queria ser identificada, não queria morrer como indigente. Bárbara sobrevive à tentativa de assassinato. Ela escapa por pouco de se tornar outra vítima da família Manson. Ela volta para Los Angeles assim que recebe alta do hospital. Eu testemunhei 2 semanas depois. Eu havia perdido medo de testemunhar. Eu tinha um único propósito. Sabia o que precisava fazer. Quando a verdade é ouvida no tribunal, Manson fica desesperado. Ele tenta intimidar a jovem no banco das testemunhas. Charlie queria que eu respondesse as perguntas do jeito dele. Diga não. Ele falava, diga não. E eu dizia sim, porque a resposta era sim. O testemunho de Barbara Hoyt é incriminador, mas de sua cela, Manson tenta qualquer coisa para salvar a própria vida. Ele manda seus discípulos proclamarem sua inocência e mostrarem sua devoção ao mundo. No final, ele fez o possível para salvar a própria vida e fez as meninas assumirem mais que a verdadeira culpa para que ele não recebesse a pena de morte. Ele não queria ir para a câmara de gás. Nenhum ato de devoção era extremo demais para a família Manson. Eles apoiaram o líder encenando espetáculos bizarros do lado de fora do tribunal. E nós engatinhamos desde a Sunset Strip até o tribunal. Eu não sabia que havia essas imagens. Qual foi o sentido disso? Mostrar a nossa devoção a Charles Manson. Chegamos a um ponto em que fazíamos qualquer coisa. Não havia como fugir. Como você pode dizer que não há dúvidas sobre a inocência dele? Os jornais já estão afirmando a culpa. Posso dizer o que eu quiser. Esperam que você diga alguma coisa e você diz. O que era esperado que você dissesse? Que ele era inocente. Nós dissemos que ele era inocente porque, na nossa cabeça, ele era puro. Independentemente do que fizesse, ele ainda era inocente. Boa, Charlie. Vocês estão felizes com o seu julgamento? Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten assumiram a culpa para tentar salvar a vida de Charlie Manson, dizendo que ele não tinha nada a ver com aquilo. Certo. Foi uma versão montada. Basicamente foi isso que marcou Manson como uma figura tão assustadora na consciência do país. A visão de tantas jovens apaixonadamente devotadas a um psicopata. Mesmo após sua mente assassina e depravada tornar-se óbvia para todo mundo, ficou claro que ele tinha o controle de alguns de nossos jovens
E isso causou tanto medo que todos se perguntaram: será que poderia ter acontecido com minha família? Eu tenho bons sentimentos. No dia 25 de janeiro de 1971, Charles Manson é declarado culpado de assassinato. O promotor Vincent Bugliosi sai vitorioso. 17 meses após a matança de 7 pessoas inocentes, a justiça é finalmente feita. Mas Manson está todo sorridente. No final do julgamento, ele me disse: Bugliosi, você não conseguiu nada. Tudo o que você fez foi me mandar de volta ao lugar de onde eu vim. Ele se referia à prisão. A prisão era sua vida. Ele tinha vivido em reformatórios. Quando saiu da prisão em Terminal Island, em 1967, estava com 32 anos. 17 de seus 32 anos haviam sido passados em prisões, reformatórios e penitenciárias. Eu disse a ele: Charlie, pode ser, mas você nunca enfrentou a Sala Verde. A Sala Verde era onde as pessoas eram executadas em San Quentin. 3 das garotas de Manson também foram condenadas por assassinato. Tex Watson foi julgado e condenado separadamente. A Califórnia aboliu a pena de morte em 1972 e as sentenças da família Manson foram comutadas para a prisão perpétua. O Dr. Stone se pergunta se eles são tão malignos quanto Manson. Tex Watson supervisionou o massacre ordenado por Manson e teve muito prazer em assassinar as vítimas. Eu o coloco no nível 15 da minha escala da maldade, que é o grau dos que cometem assassinatos múltiplos a sangue frio. Susan Atkins esfaqueou Sharon Tate cruelmente. Patricia Krenwinkel mostrou sua brutalidade e violência. Elas também estão no nível 15 como assassinas psicopatas desenfreadas. Leslie Van Houten é mais difícil de classificar. Embora tenha sido condenada por assassinato, não estava presente na morte de Sharon Tate e não infligiu nenhum ferimento fatal. Embora certamente tenha ajudado a subjugar o casal LaBianca e facilitado os crimes, suas facadas parecem ter sido dadas após a morte das vítimas. Portanto, eu a considero menos responsável e a coloco no nível 3 da minha escala. É o grau das pessoas impulsivas não psicopatas que agem como cúmplices voluntários de assassinatos. Mas como julgar o homem que os corrompeu? O assassino vil que assombra nossos pesadelos e personifica o mal. No próximo bloco, o Dr. Stone coloca Manson em sua escala da maldade. Por sua habilidade em detectar as fraquezas e os medos das pessoas e explorá-los, na minha opinião, ele era um gênio.